Você já ouviu falar em ditadura militar, em presidencialismo de coalizão, em democracia representativa, mas nada disso explica o Brasil direito. A verdade nua e crua é que desde 1985 o país vive sob domínio de uma outra entidade, o famigerado, invisível e cancerígeno Centrão. Não importa quem seja o presidente, não importa se é esquerda, direita ou centro. Quem manda, quem chantageia, quem manipula o orçamento, quem decide que passa ou o que morre no Congresso é e sempre foi o Centrão. Um consórcio de interesses fisiológicos, corruptos, coronelistas e eternos, que se diz centrado, mas que está sempre no epicentro do caos brasileiro. E se você acha que isso começou agora com Bolsonaro ou com Lula, você está muito enganado. Essa quadrilha institucional domina o Brasil há mais de 40 anos e hoje vamos escancarar essa história. Então, se prepara e saca só a história. O Brasil saiu de uma ditadura sem uma ruptura real. Tancredo Neves foi eleito indiretamente. Morreu antes de assumir. E José Sarney, que até o ano anterior era do partido da ditadura, virou presidente. E o Congresso, que nasceu da redemocratização, era tudo, menos novo. Um antro de oligarcas reciclados, generais travestidos de democratas e empresários com mandato comprado. Foi nesse caldo podre que nasceu o tal Centrão. O nome surgiu dos debates da Constituição de 1988. Enquanto a mídia falava em avanços democráticos, um grupo de mais de 200 deputados conservadores se uniu para impedir qualquer proposta que cheirasse a justiça social. Eles barraram a taxação de grandes fortunas, que até hoje é uma discussão sem fim, a ampliação dos direitos trabalhistas rurais, uma reforma agrária efetiva no Brasil. O Centrão foi a âncora do atraso que impediu a Constituição de 1988 de ser o que o povo realmente precisava. A nova Constituição nasceu remendada, com aparência de avanço, mas cheia de blindagens para os ricos e mecanismos para proteger os donos do poder. E a mensagem era clara: se quiser governar, vai ter que negociar com a gente, porque quem manda somos nós. Fernando Collor, quando assumiu, tentou romper com o Congresso, quis governar com um discurso antipolítica e deu no que deu. O seu governo, frágil, foi vítima de escândalos internos e de um Congresso que o rifou sem pensar duas vezes. Eduardo Cunha, então jovem lobo do PRN, já fazia seus primeiros jogos nos bastidores. A cultura da chantagem parlamentar se espalhava como praga. O Centrão, que votou contra o confisco da poupança em 1990, aceitou tudo em troca de ministérios e obras superfaturadas. Quando o Itamar Franco assumiu, ele entendeu rapidinho que precisava alimentar essa besta. E alimentou. O Plano Real só passou porque agradou banqueiros e a turma do Centrão embolsou cargos e emendas. Quem tinha projeto social de verdade era barrado. Fernando Henrique Cardoso chegou com um verniz de modernidade liberal. Mas não se enganem, foi no governo dele que o jogo se institucionalizou de vez. Ele criou o presidencialismo de coalizão, que nada mais é que um eufemismo para presidencialismo de chantagem. Fernando Henrique também aprovou a reeleição presidencial por meio de compra de votos, que foi mais tarde revelada pela imprensa, mas ignorada pela justiça. Ele entregou estatais com o aval do Congresso, que era, na época,
dominado pelo Centrão, sem auditoria e sem nenhum debate. O Centrão virou parte de uma máquina que ganhava antes, durante e depois de cada votação. Era governo, oposição e balcão de negócios, tudo ao mesmo tempo. O Lula se elegeu com esperança popular. Afinal, ele era um operário que havia chegado ao poder, mas não rompeu com o sistema. Se adaptou a ele. E isso eu estou falando lá do primeiro governo do Lula. A tal governabilidade se tornou sinônimo de submissão ao Centrão. O mensalão foi a continuação do esquema. Dinheiro para garantir base no Congresso. O Centrão não era coadjuvante, era protagonista. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, tudo nome de ficha corrida. O escândalo abalou o governo, mas o jogo não mudou. O PT, que dizia querer mudar tudo, acabou aceitando esse jogo. Com Lula reeleito e a popularidade dele em alta, o Centrão cresceu na sombra. Teve o PAC, teve cargos, teve obras e, claro, gigantescos desvios de dinheiro. Dilma Rousseff não era do tipo que fazia conchavo fácil. Tentou barrar emendas impositivas, quis moralizar repasses. E qual que é o resultado? Foi sabotada. O Centrão, capitaneado por Eduardo Cunha e Michel Temer, decidiu derrubá-la de qualquer maneira. O impeachment não foi por pedalada fiscal, foi por perda de controle do balcão de negócios que o Centrão forma no nosso Congresso. Foi um golpe institucional orquestrado por corruptos que ela ousou contrariar. Após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu como fantoche do Congresso. A agenda era do mercado, mas o operador era o Centrão. Gedel, Moreira Franco, Eliseu Padilha, só nomes ilustres. Uma quadrilha institucional com CPF de deputado. Já com Bolsonaro, a farsa virou método. Eleito com discurso de combate à velha política, entregou o governo inteiro para o Centrão. O orçamento secreto, que é uma das maiores excrescências desse governo, foi criado no governo Bolsonaro. 53 bilhões de reais movimentados sem nenhuma transparência, sem saber para onde o dinheiro ia, repassado diretamente aos deputados do Centrão, em troca da sua fidelidade. Arthur Lira, que era o presidente do Congresso, virou o imperador do Brasil. Sem o apoio dele, ninguém governa. O orçamento da União virou moeda de chantagem. A democracia parlamentar se transformou em um verdadeiro sequestro institucional. Com o retorno de Lula em 2023, muitos esperavam um enfrentamento. Mas o que viram foi o mesmo filme. Alianças com o União Brasil, o MDB, o PSD, o PL, o PP e por aí vai. Lira continuou mandando. O orçamento agora é fatiado. O presidente gere apenas o que sobra, as migalhas. E mesmo assim, precisa beijar a mão do Centrão todos os dias para se garantir no poder. O Centrão não é um partido, é um sistema, um cartel legalizado, uma rede de coronéis modernos que sequestrou o Congresso Nacional. São os donos do Brasil. Eles definem tudo: orçamento, reformas, impeachment, CPI, absolutamente tudo. A esquerda os alimentou, a direita se rendeu e o povo assiste de longe sem poder fazer nada. Aliás, pode fazer sim. É só aprender a votar nos seus representantes. O Brasil não tem um Congresso, tem um balcão de negócios. E enquanto esse balcão existir, não haverá mudança real. Não importa o nome do presidente. O país vai continuar sendo governado pelo que há de mais podre, o Centrão, o verdadeiro regime político do Brasil. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente, vamos conversar através dos comentários sobre a política brasileira, sobre os rumos que ela pode tomar daqui para frente. Mas não se esqueça,
Se inscreve no canal, a gente está precisando muito da ajuda de vocês. E também pode compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!